Olá, meus amigos, que grande prazer estarmos juntos de novo. Eu sou o pastor Walter e este é o seu canal, o Colisor. Sejam todos bem-vindos para mais um assunto interessante. O assunto de hoje tem por nome a Lei do Levirato, uma analogia ao dever de gerar filhos ao Senhor Jesus. Em Gênesis 38, de 8 a 10, tem uma narrativa muito interessante, onde está registrado este costume patriarcal chamado obrigação de cunhado. Em Gênesis 38, 6, está escrito assim: Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: Entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela e suscita semente ao teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra o sêmen, para não dar semente ao seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Conforme eu estava dizendo, o costume de cunhado era um costume muito antigo, né? Que vem desde a época dos patriarcas. Este costume passou a ser lei entre os hebreus, através da lei que Deus deu a Moisés. Na lei que Deus deu a Moisés, tinha o nome de costume de cunhado. Vejam o que está escrito em Deuteronômio 25, 5. Quando irmãos morarem juntos e um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com homem estranho de fora. Seu cunhado estará com ela e a receberá por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o seu nome não se apague em Israel. Este era um assunto tão sério para os antigos, que no caso da lei de Moisés prescrevia um ritual de humilhação e zombaria para o homem que se negasse a fazer o papel de cunhado. Se Deus matou a Onã, na época dos patriarcas, a recusa em se gerar filhos para o irmão falecido, continua sendo uma coisa feia aos olhos do Senhor. Há uma analogia muito interessante entre este costume patriarcal, entre esta lei e o fazer discípulos de Jesus. Então eu gostaria de dizer para você que este assunto veio assim à tona. Eu já conhecia, eu já tinha lido sobre o assunto, mas nunca tinha me interessado. Ele veio à tona a partir de um sonho muito estranho e um enigma, né, que ele trouxe até mim. Eu queria que você prestasse atenção e não fizesse juízo antecipado, porque este sonho me levou a fazer este vídeo. Em 2014 eu tive um sonho com um amigo meu, um rapaz que trabalhou comigo na empresa multinacional onde eu fui supervisor. E este rapaz era crente em Jesus, mas ele costumava fazer umas trapalhadas, e por causa dessas trapalhadas, por 3 ou 4 vezes, quase que eu o demito. Não fiz assim, também por compaixão, né? Porque ele me suplicou, dizendo que era pai de família, que tinha filhos, que eu tivesse misericórdia, que eu não fizesse aquilo. E eu realmente tive compaixão e não demiti. Então chegou a época que eu saí da empresa e fui cuidar do meu ministério pastoral em tempo integral. Este rapaz continuou trabalhando nessa empresa por mais um tempo, depois saiu e foi trabalhar numa empresa de comunicações. Então, vindo do interior para a capital,
a van que ele dirigia sofreu um acidente e ele veio a falecer. Então, aquilo, a notícia da morte dele me deixou chateado, preocupado, porque ele era crente, mas era um crente meio trapalhão, fazia umas bobagens aí. E eu fiquei preocupado com a alma dele. E por algum tempo eu perguntei para o Senhor: Deus, será que ele se salvou? Será que ele não se perdeu? Quando foi em 2014, alguns anos depois, né, da morte dele, eu tive o seguinte sonho. Eu sonhei que eu estava num lugar, numa praça, com um amigo, com um discípulo, e ele dizia para mim: pastor, olha para o céu. Quando eu olhava, tinha uma van, um automóvel, né, essas caminhonetas, mas rodando, girando acima das nossas cabeças. E eu disse: isso é uma bobagem, isso é coisa de americano. Eles gostam de inventar coisas novas. Mas de repente abriu-se um portal nos céus e aquele carro, aquela van entrou naquele portal. E logo depois que ela entrou nos céus, naquele portal, eu me encontrei num lugar desconhecido totalmente. Era uma paisagem terrestre, né? Havia uma rodovia, a região era semidesértica, como esses desertos que existem nos filmes americanos, com estradas, com lanchonetes de beira de estrada. E de fato eu estava em frente a uma linda lanchonete de beira de estrada, tão luxuosa que ela merecia estar numa cidade de primeiro mundo, numa cidade norte-americana, europeia, de tão linda que era aquela lanchonete. E eu decidi entrar, e quando eu entrei havia muita gente comendo, rindo, conversando. Era um ambiente extremamente agradável. Eu entrei e me dirigi ao balcão para pedir alguma coisa. Quando eu olhei para o balcão, eu vi o rapaz. No sonho eu sabia que ele estava morto, que ele havia morrido. E eu fiquei assim meio chocado de encontrar ele ali. Aí eu me aproximei para confirmar se era ou não o meu amigo. Quando eu me aproximei dele, ele olhou para mim, virou assim, né, em minha direção, sorriu e levantou-se e veio para mim com os braços estendidos, como se quisesse me abraçar. E eu confesso que fiquei preocupado, não queria ser abraçado por um morto, mas ele veio assim decididamente e me abraçou, um abraço muito carinhoso. E ele disse para mim: pastor, eu vim aqui te trazer uma mensagem. E eu, ainda meio chocado, disse para ele: pode falar, pode dizer. E ele disse: olha, eu vim te dizer que se alguém não faz um discípulo aqui na terra, se alguém não faz um discípulo para Jesus aqui na terra, ele torna-se uma pessoa sem descendência nos céus. E aí aquele sonho passou e eu acordei, e eu confesso que fiquei um pouco chocado. Porque como cristão, eu estou bem ciente de que a comunicação entre vivos e mortos é proibida pelo Senhor. Sabe, há vários textos onde Deus proíbe terminantemente a comunicação entre vivos e mortos, entre mortos e vivos, e a prática da mediunidade. Eu tenho aqui 2 textos que eu vou colocar aqui embaixo no vídeo: Deuteronômio 18, 9 e 11, Isaías capítulo 8, 19 e 20, né, onde Deus proíbe a consulta aos mortos. E embaixo também Levítico 19, 31 e Levítico capítulo 20, versículos 6 e 27. Então, tanto a consulta aos mortos como a prática da mediunidade são abominações para Deus. Essas práticas corrompem e contaminam o ser humano. Olha só, eu estou bem certo que esta prática é proibida, mas esta proibição divina não significa em absoluto que isso não possa ser possível. Você já viu Deus proibir um homem de voar? Eu também não vi. Então, se Deus não proibiu o homem de voar, é porque o homem não voa de modo algum. Mas se Deus proibiu essa consulta, este contato, é porque é possível. Não estou aqui defendendo esta prática, muito pelo contrário. Eu sou cristão, bíblico, sou pastor, tenho responsabilidade, não estou defendendo essa prática, mas eu tive um contato com uma pessoa que havia morrido, que era um cristão e que estava num ambiente assim incrível, que eu não conhecia. Muito bem, então eu comecei a buscar a Deus porque eu estava deveras perturbado com aquela mensagem, né? E depois de muito perguntar para o Senhor e buscar na sua palavra,
A Bíblia me diz que os homens de Deus, os crentes em Jesus, nunca morrem. Ainda que seu corpo pereça, ele não morre. Foi o que Jesus falou para as irmãs de Lázaro, quando disse que quem crer nele nunca morrerá. E que se morrer, aqui, a partir da carne, ressuscitará no último dia. Outra coisa que Jesus Cristo falou aos seus adversários é que Deus não é Deus de mortos. Quando ele apareceu a Abraão, ele disse: eu sou o Deus de teu pai. Que pai? Abraão. Né? Sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Todos aqueles 3 homens tinham morrido na carne, mas para Deus, eles continuavam vivos na sua presença. O próprio Moisés apareceu a Jesus e aos discípulos neste registro da transfiguração do Senhor. O que a Bíblia me diz é que é possível sim comunicação entre vivos e vivos. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, eles estão apenas dormindo, estão na presença do Senhor, estão vivos. E nós que estamos aqui na terra, somos vivos porque éramos mortos e passamos da morte para a vida. Então é possível sim haver uma comunicação entre vivos, se houver uma necessidade excepcional, como foi o caso da transfiguração de Jesus. Havia uma necessidade que aqueles homens, os discípulos, ouvissem da boca de Elias e de Moisés sobre a morte de Jesus, sobre o que haveria de acontecer. Então houve uma necessidade. E no meu caso, eu acredito que houve uma necessidade, porque a mensagem é o seguinte: quem não faz um discípulo em Cristo aqui na terra, tem o seu nome apagado nos céus, não tem descendência. Então, a vontade de Deus é que os homens gerem discípulos que se tornarão filhos de Jesus. Por quê? Porque Deus tem essa necessidade de que nós geremos filhos para Jesus. Porque, como você sabe, Jesus Cristo era um homem judeu que morreu sob a lei, que vivia sob a lei, e a lei diz que ele morreu sem deixar descendência. Jesus nunca casou, ele não veio aqui para isso, ele não tinha nenhum compromisso com esse tipo de comportamento, que é uma prática dos homens. Ele era homem, mas não veio aqui para isso, ele veio para morrer por nossos pecados. Mas pela lei ele morreu sem deixar filhos. Então é através da evangelização, do discipulado, que eu gero filhos para Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que o fruto do justo, aquilo que o justo produz em obediência ao ídolo de Jesus, é árvore de vida. E o que ganha almas é sábio, Provérbios 11:30. A pregação do Evangelho suscita descendentes para Jesus. Ele nunca casou, ele não teve filhos, não deixou descendentes materiais, carnais. É por isso que ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, fazei discípulos. É imperioso que eu e você preguemos o Evangelho, façamos discípulos. A obediência do crente ao fazer discípulos dará ao nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, os filhos que ele precisa ter nos céus, a sua descendência nos céus. Em Hebreus capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte, é Jesus falando: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantarei louvores no meio da congregação. Versículo 13, e outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui e os filhos, e aos filhos que Deus me deu. Então, quando eu faço um discípulo aqui na terra, eu estou gerando um filho de Jesus, um filho para Jesus, para que se cumpra nele a obrigação de cunhado. Você pode até perguntar, onde entra esta questão de cunhado? Eu não sou cunhado de Jesus. Não se trata aqui de trazer ao pé da letra toda a questão da lei, da prática do levirato. Mas o fato de que Jesus, por ser um homem judeu, foi para os céus sem ter deixado descendentes. Então cabe a mim e a você anunciar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus a pessoas para que elas se tornem não apenas irmãos de Jesus pela fé nele, porque aquele que recebe a Cristo como Salvador torna-se filho de Deus e logo irmão de Jesus.
Então, se nós somos irmãos de Jesus, temos que cumprir a obrigação de cunhado para com ele. Né? A obrigação de cunhado é edificar a igreja, porque a igreja é a noiva, é a mulher do Cordeiro. Então, quando eu faço um discípulo, eu estou gerando um irmão, aliás, um filho para Jesus Cristo. Então, este é o fundamento que eu busquei nas Escrituras para explicar porque um homem que morreu em Cristo, porque mesmo ele sendo um meio trapalhão, mas a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e ele era um salvo, até porque pode ter invocado ao Senhor antes de morrer, e foi para o céu. E veio dizer para mim, para que eu diga para você que você tem a obrigação de fazer discípulos. É seu dever, é meu dever ganhar almas para Jesus. Não seja estéril, não seja como Onã, porque quem fizer como Onã, quem se recusar a gerar filhos para Jesus, pode tomar um grande prejuízo. Meu nome é Pastor Walter, este canal é o Colisor, e se você está gostando destes vídeos, dá o seu like, compartilha, vamos tornar este canal relevante, temos tantos assuntos interessantes para tratar. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.